Fala galera, hoje a gente vai falar sobre vulcanismo. Vamos conversar sobre os tipos de magma, o que leva eles a serem classificados da forma que são e as suas características. Então já se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo para mais conteúdo geológico. E o que é o magma? O magma é o termo que engloba as rochas fundidas total ou parcialmente, incluindo as fases líquida, cristais e gasosa. Então, ela é uma fusão com temperatura aproximadamente entre 800 e 1200 graus Celsius, que se forma e se aloja ou se solidifica no interior da nossa crosta. E qual que é a diferença entre magma e lava? E a diferença é que, quando o magma extravasa na superfície, ele passa a se chamar, então, lava. E para a gente conseguir entender bem o conteúdo, primeiro eu vou falar das variáveis do magma e o que leva ele a ser classificado do jeito que é, e depois eu vou falar dos tipos de magma e das classificações e características de cada um deles. E sendo o magma essa fusão, a composição dos tipos de magma vai ser controlada pelos elementos que são mais abundantes na nossa crosta, que são oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e hidrogênio. Então, diferentes magmas vão ter diferentes partes desses elementos. Eu vou até deixar essa tabelinha aqui que ela é super legal para a gente ter uma noção dos elementos mais abundantes na crosta. Outra característica muito importante da gente falar é a viscosidade do magma. A gente vai ver mais pra frente nessa aula que a gente tem vários tipos de erupção e a viscosidade vai ser um fator determinante para falar desses tipos. E a viscosidade, ela é a medida da resistência ao fluxo, ou seja, quanto mais viscosa é um magma, uma lava, mais difícil vai ser dela ser fluida ali, dela ficar escorrendo, tá? E essa viscosidade depende da temperatura, da composição e do grau de cristalização daquela lava. Quanto mais alta a temperatura, mais baixa a viscosidade, mais facilmente esse magma vai fluir. E quanto maior o teor de sílica, mais longas são as cadeias de ânion silicatos polimerizados. O que é isso? É que a sílica ela vai ajudar a fazer ligações sílica-oxigênio. E com esses polímeros, quanto mais ligações a gente tiver ali, maior vai ser essa cadeia. Então pensa, quanto mais ligações você tiver, maior vai ser a adesão ali naquele magma. E aí isso vai influenciar na viscosidade, que vai ser maior também, né? Ele vai apresentar mais resistência ao fluxo. E outro fator determinante vai ser o teor de voláteis. Então o magma ele apresenta voláteis dissolvidos ali naquela fase líquida, como por exemplo a água ou o gás carbônico. E a água se dissolve nesse magma de duas maneiras, de forma molecular ali misturada ou dissociada em grupos OH. E o que esses grupos OH fazem? Então, eles vão substituir o ânion oxigênio daquela ligação que eu te falei ali dos polímeros, Si oxigênio, e eles vão quebrar essas ligações. E se essas ligações ajudavam na viscosidade a ser maior, quando você quebra essas ligações, a gente vai diminuir a viscosidade do magma. Então, em resumo, conforme o teor de sílica aumenta, o magma se torna mais viscoso. Conforme o magma resfria, ele aumenta o grau de cristalinidade e diminui essa fluidez, ou seja, aumenta a viscosidade. Conforme a temperatura aumenta, o magma também aumenta a fluidez e diminui a viscosidade. E quanto maior o teor de voláteis, maior a fluidez do magma também, ou seja, menos viscosidade. E a gente falou das propriedades que vão ditar as características do magma, e agora a gente vai falar dos tipos de magma. Então, a gente tem 4 tipos de magma que se diferem pela sua composição percentual em peso de SiO2. É isso que é feito para fazer essa classificação, tá? A gente tem o magma riolítico, que é ácido, o andesítico, que é intermediário, o basáltico, que é básico, e o peridotítico, que é ultrabásico. E cada um deles ali tem a sua porcentagem em peso de SiO2. E aqui a gente já vê a primeira característica dos magmas, que é um magma riolítico ele vai tender a ser mais viscoso do que um magma basáltico. Por quê? Por causa do teor de sílica dele, que vai formar aquelas cadeias de polímeros, e aí vai formar essa viscosidade. Então, quanto maior a cadeia, maior vai ser aquela resistência. E por que a gente fala? Tende a ser, geralmente é. Porque nem tudo na natureza ela é científica, ela é matemática, como a gente queria que fosse. Então, eu dou os parâmetros para vocês, eu busco trazer essa explicação que a gente deu antes de teor de voláteis, de teor de água, de grau de cristalinidade, para a gente poder ter uma base e aí sim fazer a avaliação de que tipo de ambiente esse magma está inserido, qual que era a composição das rochas que formaram esse magma e poder dizer se ele vai ter alta ou baixa viscosidade, qual que vai ser a composição dele. E isso era uma coisa que quando eu estava na faculdade eu não encontrava nos livros e me deixava muito em dúvida. Então eu falava, poxa, como é que eu vou entender o que é teor de voláteis, o que é porcentagem de água, como que isso afeta, se só me dão a classificação. E é por isso que eu trago isso para vocês hoje. Eu procuro explicar para a gente depois poder discutir uma classificação que é ali matemática e quadradinha.
Nosso primeiro magma, o magma basáltico, é formado a partir de materiais com pouco ou nenhuma água. Geralmente ele é formado pela fusão parcial de rochas do manto, que são os peridotitos. Então você pega ali um peridotito, que a composição é basicamente olivina, piroxeno e plagioclásio, que são minerais mais anidros. Aí você vai fazer um magma disso, ele vai ter pouquíssima água. Só que esse magma basáltico, se ele é formado pela fusão das rochas do manto, que são puramente ali ultramáficas, ele tem que sofrer uma contaminação. Então talvez a entrada de um pouco de água, a fusão de uma rocha que seria um pouco diferente e formou um magma basáltico que tem um maior teor de sílica, para dar essa porcentagem de sílica e ser classificado como magma basáltico. Então ele não é puramente a rocha do manto, tá? Eles se caracterizam pela sua cor escura, que vai ali de cinza a preto. A temperatura de erupção é entre 1000 e 1200 graus Celsius. E por que isso? Por que essa temperatura é elevada nesse magma? Porque o ponto de fusão dos minerais que formam esse tipo de magma é elevado. Então, para derreter os minerais, a gente precisa de uma temperatura grande. E aí, se eles têm baixo teor de sílica, eles vão apresentar baixa viscosidade. Tem baixo conteúdo de voláteis, porque você viu, não entrou água no sistema quase. E eles têm uma alta temperatura por causa do ponto de fusão. E eles formam extensos derrames com pequena espessura. Qual que é a importância da gente entender as características do magma? Que agora, por exemplo, a gente vê extensos derrames e pequena espessura, a gente vai lá para a nossa viscosidade. Se o magma tem alta viscosidade, então ele demora para andar naquele fluxo, ele vai ficar paradinho no mesmo lugar, certo? E vai formar um derrame pequeno com uma espessura muito grande. Já o magma basáltico, que ele é mais líquido, ele vai andar mais rápido, ou seja, ele vai formar um derrame com maior extensão e com pequena espessura, porque ele não ficou paradinho no mesmo lugar. E como exemplo de vulcões que espelhem esse tipo de magma, a gente tem os vulcões havaianos, por exemplo, Kilauea e Mauna Loa. Na Islândia, a gente tem uma exposição interessantíssima, que é a exposição da Cordilheira Mesoceânica, que é quase completamente constituída por rochas basálticas. E como exemplo de derrames que a gente tem dessas lavas, a gente tem a província magmática do Paraná, Deccan, que fica na Índia, e ali derrames na Islândia mesmo. E cerca de 80% dos vulcões do mundo são de magma basáltico, 10% andesítico e 10% riolítico, tá? Então isso é por causa também da localização, de onde que ocorrem os vulcões. E geralmente a gente está associado ali a um magma basáltico, por isso a porcentagem de 80%. E a gente vai ter eles, por exemplo, em zonas de rift ou em hotspots em placas oceânicas. E as rochas formadas por esse magma, no caso de rochas plutônicas vão ser o gabbro e no caso de rochas vulcânicas vão ser os basaltos. Eles têm a mesma composição, tá? Eles são a mesma coisa, só que eles têm diferenças, por exemplo, em textura. E o nosso segundo tipo de magma é o magma andesítico. Ele tem composição semelhante à composição média da crosta e a fusão parcial da crosta oceânica combinada com a água do mar, em altas pressões e temperaturas, vai produzir esse tipo de magma. Essas condições ali que eu falei, de pressão e temperatura elevada, elas vão ser encontradas em limites convergentes. Então, da onde que vem esse nome magma andesítico? Vem ali do limite convergente que formou os Andes, que é a colisão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, todas as características desse magma vão ser intermediárias ali entre o magma basáltico e o magma riolítico, ou seja, teor de sílica intermediário, teor de água, ponto de fusão e viscosidade. E com essas características a gente define que ele é formado ali entre crosta continental e crosta oceânica, ou seja, em zonas de subducção de placa oceano-oceano ou de placa oceano e placa continental. E as rochas formadas por ele são, em termos de plutônica, o diorito e em termos de vulcânica, o andesito. O nosso terceiro magma, o magma riolítico, é super rico em CO2. E os vulcões que espelhem esse magma estão geralmente confinados à crosta continental por causa ali da composição desse magma. Então ele vai ter uma grande quantidade de minerais hidratados, vai liberar uma grande quantidade de vapor d'água. E por causa desse alto teor de sílica deles, vão ter alta viscosidade. E o que acontece? Quando esse magma está ascendendo ali quilômetros abaixo da Terra, eles tendem a ascender lentamente por causa da viscosidade, geralmente formando batólitos graníticos. Então, eles têm grande quantidade de minerais hidratados, eles são mais viscosos que as lavas basálticas, formam pacotes rochosos que podem chegar a centenas de metros de espessura por causa da viscosidade, e a temperatura deles é entre 800 e 1000 graus Celsius. Em termos de rochas plutônicas, eles geram granitos, em termos de vulcânicas, riolitos. E por essas características, ele surge ali entre zonas de colisão de duas placas continentais. Um ponto importante aqui é que quando a gente fala que os magmas aparecem em certas áreas, não é que eles estão restritos a essas áreas, tá? Mas são pontos comuns. Só a título de curiosidade aqui, existe um outro tipo de magma, tá? Que não é importante de saber, de decorar, mas que é expelido pelo Odônio Lengai na Tanzânia, e ele tem lavas carbonatíticas.
Ele é rico em dois minerais muito raros, que são o carbonato de sódio e o carbonato de potássio, e essa lava tem baixíssima temperatura, em torno de 510 graus Celsius, tem cor preta e é muito mais fluida que as lavas silicáticas, e ela pode ser menos viscosa até mesmo que a água. E você vê nas fotos que eles têm ali essa cor estranha, porque os carbonatos são tão instáveis e suscetíveis a esse intemperismo que eles mudam rapidamente da cor preta para cinza logo que eles estão expelidos. Vocês devem ter percebido que a gente não falou do magma ultramáfico. Isso se dá porque ele é realmente essa fusão dos peridotitos, tá? Então ele é realmente muito máfico e ele não tem a contaminação de qualquer teor de sílica, de qualquer teor de água. E isso pode se dar, por exemplo, em câmaras magmáticas. E agora a gente vai falar sobre os estilos de erupção. Os estilos de erupção também são afetados pela viscosidade do magma e o conteúdo de voláteis deles. E a gente tem dois tipos de erupção, o efusivo e o explosivo. E essa classificação é dada de acordo com a violência da explosão. Então, uma efusiva é uma erupção mais branda, enquanto a explosiva é uma erupção mais violenta. E na erupção efusiva, a gente tem magmas com baixa viscosidade e baixo conteúdo de voláteis. Por que daí ele é efusivo? Porque quando a gente tem esse baixo conteúdo de voláteis e baixa viscosidade, o magma está bem líquido. E aí esses baixos conteúdos de voláteis, eles vão ascender rapidamente, porque eles vão passar por esse líquido tranquilamente, eles não vão encontrar a resistência da viscosidade para ascender e vir para a superfície. Então é como se a gente tivesse bolhas de gases ali imersas no magma, e elas estão tentando vir para a superfície. Se elas não encontram resistência, elas ascendem bonitinho e rapidamente. Já se elas encontram uma resistência, elas vão explodir. Elas ocorrem principalmente no Havaí, na Islândia e no fundo oceânico. Por quê? Por causa do magma basáltico que está presente nesses locais e é mais líquido. Elas podem parecer violentas às vezes no início por causa da rápida ascensão das bolhas de gases e da baixa viscosidade, mas depois eles normalizam. Nesse tipo de erupção, essa liberação dos gases é fácil e não vai ter emissão de piroclastos, e os cones vulcânicos dessa erupção vão ser mais baixos. Já quando a gente tem uma erupção explosiva, o magma ele é mais rico em sílica, ele é mais viscoso e ele começa a cristalizar em profundidade. O que acontece é que ele vai armazenar esses voláteis e a pressão desses voláteis querendo acender é muito alta e ele vai explodir, assimilando ali encaixante, pedaço de cone e tudo isso vai ser liberado em uma nuvem ardente. Então, eles fluem com dificuldade e impedem a liberação desses gases, e quando os gases realmente conseguem romper isso, eles formam essa erupção explosiva, ocorre a emissão de piroclastos também, além de nuvens ardentes, e o cone vulcânico geralmente é alto e com vertentes íngremes. E a gente tende a colocar em caixinhas, né? Então a gente fala, o magma riolítico ele sempre vai ser mais explosivo e o magma basáltico ele sempre vai ser mais tranquilo, mais efusivo. E eu vou dar um exemplo aqui. As lavas basálticas, em geral, a gente tem ali bastante na Islândia. E, por exemplo, existia um vulcão em que a gente tinha lava basáltica, que não é explosiva, mas quando ele foi ali liberar o magma, ele encontrou um manto de gelo em cima da chaminé. Então, quando a lava basáltica foi entrar em erupção, ela encontrou um grande volume de voláteis e de água e assimilou isso e criou uma erupção violenta. Então, nem sempre, quando a gente tem magma basáltico, a erupção vai ser tranquila. De novo, a importância de a gente entender o que está acontecendo e as variáveis do ambiente. Então a gente tem esses dois tipos de vulcanismo e nos magmas mais viscosos, ali que são os riolíticos e andesíticos, a gente já falou que as bolhas de gases ascendem muito lentamente e quando a pressão confinante daquelas rochas cai muito rápido, porque eles abriram ali o canal de explosão, né? O gás no magma se expande e forma uma espuma, muitas vezes, chamada de pedra-pome. Então todo mundo já viu aquela pedra-pome, às vezes que você tem em casa, que tua mãe usa para lixar o pé, por exemplo. E as erupções mais violentas também estão associadas a esse tipo de magma que é rico em sílica e com elevado teor de voláteis. Porque essa mistura ali que está quente, ela sobe rapidamente nesse ar que está mais frio, que está ali acima do conduto vulcânico, e forma uma coluna de cinzas e de gases que pode chegar até 45 km de altura, então é muito grande, tá? E esse tipo de erupção violenta é denominada pliniana, em homenagem a Plínio, que estava lá quando ocorreu a erupção do Vesúvio, que gerou aquela cidade de Pompeia, que hoje em dia está super preservada por causa dessa erupção. E lá o que ocorreu foi que essa nuvem ardente, cheia de cinzas e com temperatura muito elevada, destruiu tudo que tinha na sua frente e preservou tudo com as cinzas, como está nessa foto aqui. E essas nuvens ardentes são então massas ali de gases quentes misturados com cinzas e fragmentos que descem pelas encostas dos vulcões, são impulsionadas pela ação da gravidade mesmo, e ela tem uma velocidade muito alta, então elas podem atingir velocidade de 200 km por hora. E são fluxos piroclásticos mais mortais e devastadores que a gente já viu. Por exemplo, nessa erupção do Vesúvio que eu acabei de falar. Por exemplo, no Monte Santa Helena.
E para finalizar aqui, a gente vai falar um pouco da morfologia das lavas. As lavas basálticas podem ser classificadas de acordo com sua morfologia em almofadadas, que são as pilolavas, e as lavas parroiroi, que são em formatos de corda. As pilolavas, elas se solidificam em um ambiente subaquático, como eu vou deixar o videozinho aqui, e elas têm formas semelhantes a almofadas, é daí que vem o nome. E o seu formato se dá porque ela é expelida ali em um ambiente marinho, por vulcões submarinos e limites de placas, e a temperatura da lava é muito superior à da superfície em que ela foi liberada, o que acaba formando essa pele em volta dela, e essa forma vai continuar a se alongar e formar lóbulos que são semelhantes então a essa almofada. Já o termo lava parroiroi é usado para caracterizar essas lavas com formato de cordas, e isso ocorre porque a lava vai ali secando e ela forma tipo uma película, e aí vem mais um pouquinho de lava e vai forçar ali aquela película a ir um pouco para frente e se enrugando. Aí depois vai escapar essa lava e vai formar o próximo lóbulo, e assim vai, formando essa aparência de cordas retorcidas. E é isso que a gente tinha para falar sobre vulcanismos e tipos de magma. Então já dá um like, se inscreve no canal e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês.